Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós iremos eh, trabalhar com um mecanismo da linguagem que é como se a gente fosse buscar a habilitação e lutar contra o hábito, né? Então, nós vivemos no mundo dos hábitos porque nós temos fé mas né, não é fé religiosa, entendeu? Por mais que tudo seja ligado dentro desse particípio, né, de fonte, a fé que eu estou falando é o dado da fertilidade da comunicação, né? A gente passa muito tempo descrevendo o universo e transformando tudo a partir da decomposição, né? Isso nos faz sensibilizadamente acreditar que estamos crescendo na vida da, da música científica, da música do viver. Vir e ver. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós, pelo gesto comunicativo, nós elucidamos tudo aquilo que de alguma coisa nos faz ver ou sentir sobre a possibilidade de descarregar moduladamente um som, um impulso do nosso organismo. Então, se eu estou falando, e se eu não estou falando mais rápido, ou se eu estou falando mais lento, se eu estou falando mais fino, ou se eu estou falando mais grosso, isso é um tipo de modulação de descarga. E eu estou descarregando um complexo de energia. Um complexo de energia se é complexo porque existem vários células contraindo de modo iterante, de modo acessorial, para que o som consulte a sua capacidade de receptá-lo, de inteligibilizá-lo perante a minha atividade de fala. Então, isso é um hábito. Não existe um processo de inovação no hábito. O hábito, ele é, por exemplo, uma coisa que deu certo e ponto final, vamos dizer assim. O hábito, ele é a vida e a morte, né? Só que seres humanos, de alguma forma, em algum momento, eles saem do hábito. E aí, muitos acreditam que ao sair do hábito, encontram a Deus ou encontram ao diabo. Então, se você está em hábito, você está na indiferença. Você é igual, você é comum. Se você sai do hábito, você encontra uma informação nova para ser trabalhada
até que ela seja levada ao hábito. E o hábito é você ter informações possíveis de confrontar a informação ainda não definida para dar a ela um emprego e um hábito, se tornar para que ela se torne um habitante em você, para que ela se dá a você segurança, entendimento, prestação. Tá, então, e isso não tem como cuidar, né? Porque esse estado de sair do hábito pode acontecer a qualquer momento. Só que o que a gente faz? Nós procuramos conhecer tudo aquilo que sai do hábito. E aí o que acontece? Nessa procura, nós temos as ferramentas de procura eterna, que é a ciência. A ciência é uma ferramenta de procurar eternamente aquilo que pode nos levar a sair do hábito de tal maneira que a gente descompreenda o hábito que era, né? A perda total. E aí essas ferramentas são as descrições científicas. É toda a descarga eleita. Então, pode parecer até estranho, mas na sua casa existe uma coisa que se chama circulação de água. Essa circulação de água, ela é avaliada a partir dos níveis de pressão hídrica sobre o compartimento que ela é anexada, né? Então, você tem vários tipos de canos com modulações nesse sentido de volume de área. Esses canos, eles vão encontrando as suas habitações. Então a gente leva um cano até a habitação da cozinha, a gente leva um cano até a habitação do banheiro, da pia do banheiro, do vaso sanitário. A gente leva um cano para áreas de lavar roupa e etc. E, inclusive, a gente pode deixar canos elevados a locais e mesmo assim não usá-los. Por que a gente eleva esses canos para esses locais? Porque em algum momento a gente pode instalar alguma coisa a partir desse cano, algum órgão, alguma coisa que nos ajude a ter manutenções em casa, a realizar manutenções dessa casa. Excelente, né? E ao mesmo tempo, a gente tem um cano, um sistema de recepção da água lavada. Então a água entra, a água sai. Certo? Né? Então a água chega na sua casa, canos elevam as áreas e receptores dessas águas, receptores desses sinais com ralos os levam até os seus cursos. Perfeito. Bom, e se eu dissesse que no seu organismo também existe canos, e esses canos são responsáveis por hidratar os seus órgãos, levar energia às células, energia
e material de facilitação de digestão dos alimentos e vice-versa. Então, no seu organismo existe esse corpo, né, de células que se chamam tecidos sistêmicos, né? A gente tem o sistema dos tecidos que são comuns a esses sistemas, então, dentro dos órgãos e que compõem, né, esse tecido. E aí o que acontece? Eles também são canos, porque esse sistema é um sistema bom para transporte é, de líquidos, emulsões, né? A gente pode chamar de emulsões, líquidos ou até mesmo de tecido sanguíneo. Então, é bom, né, esse tipo de formação para transporte. Por que é bom? Porque nesse modelo, o modelo de cilíndrico, né, o modelo de cano é bom porque nele é ele é muito sensível ao universo das contrações. Ele é muito sensível e além de ser sensível, ele mostra a insensibilidade muito rápido para o sistema. E isso salva vidas. Quando você recebe uma informação muito rápido de uma alteração no curso do sangue, numa alteração de contração do sangue, você consegue fazer movimentos de modulação para que ela não ocorra ou ocorra o menos possível. Por quê? Porque naquele cano está algo que mantém as coisas estáveis, os órgãos estáveis e vivos, que é o oxigênio. O oxigênio, ele faz com que a, a, a energia, né, que é dada para o órgão, para as células, ela faz as células se manter, né, em sua em, em, em sua estabilidade, porque o oxigênio é como se fosse uma para a célula ela fosse um transportador de energia, né? É como se não só transporte de energia, mas ela permite a célula meio que queimar em si, sabe? Sabe o que é queimar em si? Queimar em si é, por exemplo, você fazer assim, né? Queimar em si é piscar. Queimar em si é ah, você meio que falar, né? Você se descarregar. Então, o oxigênio, quando chega na célula, permite que a célula se descarregue, faça assim, ó. Imagina a célula precisando fazer assim, ó. E aí ficando com ar, com as coisas presas, né? Sem passagem, sem abertura de canais.
ela perde função. Ela perde, de certa forma, a sua organização intracelular, o seu contrato, a sua comunicação. Por quê? Porque a célula depende disso. Ela só consegue viver porque isso chega a ela, esse oxigênio, certo? Só que quem faz o oxigênio chegar mais rápido ou mais devagar? Quem coordena, quem marcha, quem determina quais são as prioridades oxigenáveis? É o sistema nervoso. É a sua exigência nervosa. Por quê? O nervoso é perigoso demais. E quando existe algum local nervoso, o cérebro entra em estado de perigo. Ele aciona o corpo de bombeiros, a polícia, ele aciona tudo o que for possível de acionar quando ele está nervoso. E o que é tudo possível? Geralmente é uma contra-ação do nervo. Então, o que a gente vai ver hoje é que o nervo está coligado com o vaso sanguíneo, porque quando existe em alguma parte do seu organismo que está sendo inervada, ela já ativa o sistema sanguíneo para fazer uma modulação de oxigênio e levar com segurança oxigênio para esse local. Não importa se existem outros precisando. O nervoso é o primeiro local preciso nessa assinatura orgânica, nessa organização. Porque o nervoso representa a emergência. Só que nem todo organismo está em inteligência de se comprometer a esse estado de emergência. Sabe por quê? Porque às vezes a oratória, a comunicação não presta qualidade comunicativa. Às vezes o nervo ele não sabe falar. Como assim não sabe falar? E é isso que a gente vai ver. A fala, ela necessita de um receptor. Então, se eu falo com você em outro idioma e você não sabe falar nesse idioma, você não tem receptor para compreender, para se estressar, para se inervar a essa fala. Então, se eu estou pedindo ajuda para você em outro idioma, eu estou falando, hey, help me, e você não entende o que é isso, né? Help me. Sabe o que você vai fazer? Você vai dizer, eu não tô te entendendo. O quê? O que você precisa? Ixi, entendeu? Então, existem alguns momentos de atividades que as pessoas elas se diferenciam das outras pessoas porque elas não se enervam para determinadas coisas, elas não têm compromisso. Então vamos dizer que aconteceu um acidente bem agora na sua frente. E aí você olha para aquilo e aí você começa a pensar: e o que eu tenho a ver com isso?
Será que eu vou lá e ajudo e tal? Então, até que você se comprometa com isso, demorou. Em contrapartida, se um médico vê isso, ele não pensa, ele já se compromete. Por quê? Porque ele está convertido, ele tem o idioma médico para prestar condições de ajuda, mesmo que seja o nível que ele consiga prestar, né? Por exemplo, a gente pode ter médicos de 1 ano, médico de 5 anos de exercício da medicina. Cada um vai prestar aquilo que der, mas eles geralmente eles já vão prestar. Por quê? Porque eles possuem formação, eles possuem certeza de que aquilo ali é uma emergência. Entende? Bom, entende. Entende-se. Então agora você consegue perceber que a comunicação ela é uma coisa que é dependente. Porque você fala e o outro escuta, só que a escuta do outro precisa ser uma coisa que é, é eminente daquilo que você fala. Então, você pode falar e fazer, e a fala que você fala só faz assim, ó, na pessoa. Ou você pode falar e fazer a pessoa fazer assim, ó. Então, olha só, eu tô falando e tô fazendo a pessoa escrever. Agora, por quê? Porque essa pessoa aqui, ela está receptando, ela está entendendo, ela está obedecendo a linguagem, ela está entendendo. Ela é um bom receptor. Então, eu estou falando e ela está escrevendo, ó. Ó, bom receptor. Agora, eu tenho aquela pessoa que eu estou falando e a pessoa tá assim. Ué, você não tá me entendendo, né? Então, essa pessoa aqui não tá entendendo. Entende? Agora que você sabe disso, a gente pode olhar com um pouco mais de intenção para isso daqui, ó. É, que são dois universos da comunicação orgânica, né? A circulação e a excitação do organismo. Por quê? No idioma do organismo, né, o idioma celular, ele se comunica pelos sistemas de atendimento, atendimento ao local público. Aí o que que você faz assim? Público ao local acionado, né? Então, para derivar essa palavra aqui, já ofertada para nós na ciência costumeira, né? Então, o que que acontece? O organismo, o idioma celular, ele é um hábito. Por que é um hábito? Porque ele utiliza a sua formação em sistemas para atendimento local quando acionado. Então é como se o organismo ele fosse mais ou menos o serviço público. Pô, mas e quando a gente sair do hábito?
né? Aí a gente vai precisar de um serviço privado. Por quê? Porque não compensa levar essa saída do hábito a, a um cargo público. Por quê? Porque não é desejável que as pessoas saiam do hábito, que o sistema saia do hábito. Ok? Não é desejável. E aí o que acontece? A gente tem o hábito da comunicação. E qual que é o hábito da comunicação? É a educação e seus segmentos, né? Ou você coloca de certa forma a ciência e sua e sua relação com o ser, né? Com o ser. O ser no sentido de ser público, ser isso público, ser isso privado. Então, é basicamente o ser, né? Então, a ciência e sua relação com o ser. E aí, você, à medida que vai educando, você vai se convertendo ao ser de hora em hora. Cara, então olha só. Hora é um hábito contar. Contar é um hábito de medir. Medir é um hábito de falar. Falar é um hábito, é com H, né? Hábito de agir. E agir é um hábito de transformar, né? Transformar, marcar, de modificar, né? Ou instalar, certo? Então, olha que doido. Então, quando a gente converte ao ser de hora, a gente produz hora e ação. Olha só. Né? E essa oração, ela transforma o mundo. Então, olha só, que doideira, mano, que doideira. Então, a oração transforma o mundo. E não precisa nem ser religioso para saber disso, porque, ó, a gente tem a linha do tempo. E nessa linha do tempo, a gente vai fazendo mais linhas dentro da linha do tempo marcada, né? Por exemplo, esse tempo aqui. E aí a gente vai consultando os registros. E aí os registros nos dão uma ideia de antes e depois. E aí a gente vai percebendo que o depois
é uma ação, né, do hábito de contar e medir e falar e agir e transformar que fez com que o antes se tornasse obsoleto para o depois que se é presente nesse dado momento. Bom, e o que que muda para nós, né? Muda de certa forma o peso da oração. Por quê? Porque se eu tenho se eu tenho, por exemplo, se antes eu tinha 50 horas, agora eu tenho 500 horas. Sabe por quê? Porque o peso ficou 500 horas e não 50? Porque a gente tem no depois a consulta que a gente faz do antes. Então a gente utiliza esse antes e vai agregando no depois, né? Então vai 50, 51, 52, 60, 100, 200, 300, 400, 500 horas. Peso e medida. Legal. E aí o que que acontece? Modificou a circulação, modificou a excitação. E aí agora modificou a produção e a reprodução dos seres, né? Então, nós temos, circulação dos seres, excitação, produção e reprodução dos seres. Tudo isso daqui faz com que o organismo ele ganhe ele ganhe novos hábitos. Esses novos hábitos eles são exigências da é, da produção, né? Aqui, ó, da produção que a reprodução ocasiona. Então, o que que é produção e reprodução? É uma fala, né? Você fala e precisa de uma escuta, né? Então, essas duas formas andam junto, né? Se você pegar aqui e fizer assim, ó, você vai lembrar de uma coisa chamada de telefone, né? Aqui você fala e aqui você escuta, né? Tá, mas e no organismo, né? Organismo. Como que isso é dado, né? Então vamos lá. As vibrações, elas excitam o sistema nervoso. Esse é o nome dado para parte do organismo que coordena essas vibrações
né, a gente pode falar das vibrações motoras, né? Então, a parte do sistema que é terminal para as vibrações, né? O terminal Rodo escutou e viu a área do organismo para viajar, né? Para viajar, né? É os nervos. E o nervo, ele é só um, cara. A gente só tem um nervo. É um nervo. Não tem vários nervos, não. Quem é doido para falar que tem vários nervos bebeu, né? Dividiu. Por quê? A gente tem um nervo só. Só que esse um nervo, ele é assim, ó. Então aqui a gente está vendo um nervo apenas. Só que o nosso conhecimento tem pedido um olhar mais profundo, e esse olhar mais profundo sobre a arte da comunicação e a instalação de elemento de ocupação dessa organização, né, nos faz dar nome para os ramos. Então a gente faz uma estrada, a gente mapeou e estratificou o nervo, o nervo, o nervão, né? Então, o nervão, né? Esse um nervão, ele foi sendo dividido, ó. E aí cada área aqui, ó, foi dado um nome. Certo? Ou seja, esse é o terminal das vibrações motoras. Agora, se eu te falar que a gente tem um espectro da potência do organismo receber, né? Recepcionar sobre a atividade da vibração. Você acredita? Acredito, né? Então vamos dizer que aqui a gente tem o ouvido. E nesse ouvido aqui, ó, e a gente chama ele de receptor áudio. Receptor sonoro. Vamos pôr sonoro, né? A nossa sonora. Receptor sonoro. E aí, nesse receptor sonoro, vamos dizer que. Beleza. A gente tem essa entrada aqui, ó. Essa é a entrada, essa é a porta. Beleza? E a gente sabe que a porta, né? A gente tem o ângulo de abertura para todas as portas, não temos? E aí o que que acontece? O ouvido, ele está sempre aberto, né? Sempre aberto. Mas a energia que entra, né? A energia que entra aqui, ó, essa excitação, ela pode ser, ó, variada, ó. Eu posso ter uma coisa assim, nossa, que droga. Uma coisa assim, ó. Que é meio que uniforme. E aí quando ela chega aqui, ó, ela vai ser filtrada em ritmo, né? Ela vai ser filtrada
em ritmo de descarga terminal. Então, esse filtro ele vai a partir do ritmo que esse ritmo ele caracteriza a onda no organismo. E essa caracterização dessas vibrações no organismo vão fazer com que a excitação que começa aqui, ó, nos ouvidos, chegue ao cérebro e de alguma forma o cérebro mande sinal de conexões excitatórias para uma região aqui do organismo. E aí o organismo ele começa a se acordar a partir da caracterização da onda. Então, o organismo acorda para a característica sonora da onda. Por isso que as pessoas que passam muito tempo casadas umas com as outras, ou morando, ou amigas, elas possuem um investimento terminal de grau muito elevado para as nuances da fala, da característica de fala, de várias variações possíveis de um ator. Quer dizer, dessa pessoa. Então ela se torna uma receptora com muita qualidade dessa fonte de fala, dessa fonte de oralidade, porque ela passa horas com ela. E aí o que acontece? A contaminação da fala a partir da vibração. O terminal aqui, ó, quando a pessoa fala, você já reconhece quem falou. Agora, se chega uma pessoa estranha, você fica pensando assim, quem que é? Aí fica fazendo consulta no banco de dados e fica, será que é fulano? Agora, quando a caracterização do falante, né, é tão alta no seu organismo, você, chegou, fulano chegou. Entende? Então isso a gente chama até mesmo isso também escala até mesmo para porções aqui do meato acústico, né, células mastoides, né, a gente tem neurônios, né, plasticidade neural na região das têmporas. Então, olha só que doideira. Por quê? Isso aqui, ó, quimicamente, essa excitação, sabe o que ela faz? Ela leva isso daqui, ó. Ela faz oxigênio ser levado com mais passe de mágica. Então, toda vez que você ouvir falar no passinho, o peraí, esse aqui tá parecendo o passinho de mágica é mais ou menos o ritmo do sangue no organismo. Vamos dizer que o organismo, ele é um cano assim, né? O sangue leva, né? E aí, olha só, o sangue chega aqui, ó. E aí, às vezes, a música tá tocando assim, ó. E aí, o terminal nervoso tá emitindo essa excitação que tá chegando aqui nas fibras dessa região muscular aqui, ó. Né? Tá inervando essa musculatura. Aí o sangue bombeia para cá e faz assim, ó. Ó o sangue, ó.
Ele vai correndo assim, ó. Ele corre na. Ele vai correndo e vai decorando o passe na musculatura. Sabe qual que é o nome disso? É assinatura muscular ou memória muscular. Ou memória muscular. E isso aqui é fascinante, porque isso aqui mostra como um dedo, né? Como um dedo pode tocar música de uma maneira mágica, de uma maneira habitual, né? Como um ser humano pode habitar o controle musical, né? Aquela coisa assim e tal. Como alguém consegue fazer toda aquela coisa com a música? Como alguém consegue orar tão bem com a voz, cantar, movimentar, fazer. Então a gente chama isso de esporte, de treino, mas nada mais, nada menos é do que uma assinatura muscular. É como se fosse um minerador. Por quê? Ele vai formando ali na sua mineração o diamante, o minério, a assinatura que converte a realidade para uma técnica de equilíbrio superior, né? E aí a gente vê a imagem desse santo ofício, o santo ofício de construir em um ser humano uma potência elevada de ser, até que essa potência elevada de ser inspire os outros seres a também serem. Pois, por que não ser? Por que não ser? Eis aí a questão, é o hábito. E aí, muitas pessoas usam de má fé para educar os filhos o instrumento da amedrontação, escrevem medo nas pessoas a partir da ameaça de armas ou de cancelamentos ou de controles ou ah, ou de manifestações de coisas tecnológicas, né? Às vezes as pessoas fazem o diabo ser uma atriz, um ator. Às vezes as pessoas fazem o diabo ser um animal domestificado para expressar determinada música orgânica, até mesmo instrumentos de tecnologia, porque essas assinaturas musculares elas revelam para nós vários ritmos do organismo de caracterização dessas recepções de vibrações que fazem com que a gente conheça o além daquilo que a gente habita. E o além é o céu e o inferno. É o que está além da nossa extremidade, que hoje a gente considera estar em terra. Entre esses dois extremos. Então, precisamos de organizar isso e formatar isso, até porque a gente quer levar para o ensino público o conhecimento para as crianças desde nova, para que elas saibam se defender de forma hábil para todo aquele tipo de ataque, né?
Até porque isso tá virando uma brincadeira de anjo da guarda, né? Isso tá virando uma brincadeira de anjo da guarda. Essa a farsa, né? O Fausto. Então, é, vamos lá, né? Esse é o nosso intuito, né? Muitas pessoas elas acham que umas pessoas são inferiores às outras, mas é porque as pessoas não tiveram chance de acordar. Até porque, ó, os nossos receptores, né, são formados, né? Receptores, eles não nascem pronto e hábeis para recepção. Eles não nascem. Sabe o que que eles fazem? Eles adquirem adquirem o modo organizado. Então, todo quadro, toda área pintada, toda área, ela tem um modo organizado. E aí o que que acontece? A gente tenta garantir que as coisas acontecem aqui de modo educado, ou deveriam acontecer de forma educada. Dito isso, se alguém vai na escola e se educa, ela tem passe para entrar e estar se mantendo de modo educado perante a organização. Por quê? Porque a gente tenta garantir que toda área é ou deve ser educada. Não é assim que funciona, porque existem áreas que se chamam laboratórios. Laboratórios não são organizados. Então, a diferença é que nós temos, por exemplo, lojas. E aí, dentro de lojas, a gente tem as lojas que são laboratoriais e a gente tem as lojas que são é, órgãos educados, né? Ou seja, ali existe uma educação. E aqui existe educação, aqui existe experimento, né? Então aqui a gente tem essas diferenças e em algum momento essas duas podem se cruzar, né? Pode haver um cruzamento entre essas duas. Um lugar que era educado, de uma hora para outra passa a ser um experimento. Um lugar que era um experimento, que era um laboratório, de uma hora para outra passa a ser educado. Por quê? Porque a gente nunca sabe os cristãos ou os falsos cristãos que vão entrar e vão confundir a loja, né? Na sua arte de falar ou ou tomar da fala, né? Uma boca de valores, né? Aqui, ó. Uma boca de valores. Não sei se ficou factível, mas eu tava desenhando uma boca, né?
Ahn, e aí, o que eu quero mais apresentar? Eu quero apresentar para vocês uma coisa que se chama, né, banco, o banco de dados, né, de dados materiais, dados revelados. Então, o Vaticano ele já revelou um montão de dados para gente. Está aqui, ó, no dicionário. O dicionário, a gente tem a revelação de tudo que tem na área a ser dito, né? A ser pronunciado, né? Pela língua, né? Aqui, ó, a língua descarrega em energia. Então aqui a gente tem o sangue e energia. Dicionário. E o dicionário ele transformou tudo em quadro. Quadro disso, né? Então, o quadro disso é o altar da revelação que se faz em palavra. Só que a palavra é uma potência de uma letra. Então, olha só. Então, antes disso, existe o lado da pré-cognição. A pré-cognição ela é dada pela formação motora para modular o músculo e formar energia mecânica, né? Ou seja, você tem essa pré-cognição que faz a gente fazer isso. Só que essa pré-cognição, ela está, de certa forma, sendo guiada pelos pelas pelos músculos, né? Então, se a gente cortar o músculo, qualquer músculo que for, a gente vai ver que a gente tem as parábolas musculares, né? Vamos cortar vamos cortar a nossa aqui, ó, cavidade oral, né? Se a gente corta a cavidade oral aqui, ó, a gente vai ter, ó, aqui é a cavidade oral, tá vendo? A gente vai cortar ela aqui assim, ó, ou assim, ou assim. Pera aí. A gente vai cortar ela aqui. E aí o que que acontece? O que que eu estou observando ao cortar essa cavidade oral? A gente tinha uma cavidade oral e ela permitia a gente lançar energia aqui, ó, né? A gente faz um lançamento de energia e aí a gente cria um átomo de energia, um caractere, o átomo na energia. O átomo na energia, né? O hábito na energia, a descarga eleita, descarga eleita. A quantidade de átomo que eu vou lançar, qual que é esse elemento? Elemento. Beleza, vamos lá. Então, a cavidade oral, ela é uma só. Pô, então é uma corda só. Então, essa aqui é a cavidade oral, ó. Opa.
A cavidade oral ela é uma só. Então vamos lá, né? Em um outro vídeo eu cheguei a falar que se a gente cortasse um cilindro em átomos, né? E se nós fôssemos uma roda perante a descrição de sistemas, se a gente cortasse aqui assim, ó, a gente fabricaria, a gente teria várias rodas e o cilindro seria um exército de rodas, né? Ou um exército de seres, se a gente colocasse cada um como um ser aqui, ó. E vamos dizer que cada um aqui é um receptor, receptores, né? Vamos dizer que aqui é a entrada e aqui a gente tem o receptor, o primeiro receptor, o segundo, o terceiro, quarto, e a gente tem vários receptores. Cara, e é um só. Tipo assim, aqui a gente faz com o diafragma, o diafragma, né? Opa, desculpa aí. O diafragma, ele faz assim, né? Ele manda uma injeção de ar, né? Dos pulmões, né? A gente tem os pulmões aqui. E os pulmões, eles utilizam o diafragma para suspender aqui o ar, e quando o diafragma descontrai, ele vai apertando o ar para fora. Então aqui a gente tem o ar saindo, né? A partir das traqueias aqui, ó. Tá, meu amigo. Então a gente só tem um modelo, né? A gente só tem uma corda. Cara, então de uma corda a gente consegue vários tons. Sim, por quê? Porque eu não falei bem no começo do vídeo que essa forma aqui ela é boa porque ela consegue, a partir da pressão aqui, ó, ela causar uma mudança no ritmo dessa corda, né? Na verdade, da vibração do ar, da saída do ar. Então a gente zoa o ar fazendo pressões mecânicas aqui. Só que quem que faz as pressões mecânicas nesse tubo aqui de ensaio? Né? Não é o sistema nervoso? Não é a nossa forma nervosa que é dada pelos receptores aqui, ó? Exatamente. Então, uma corda, ela vai ganhando aquilo que a gente chama de notável sons. E aí, os notáveis sons que uma corda atinge, a gente chama de o som do dó, do ré, do mi, do fá, do sol, do lá e do si. Esses são os notáveis sons, a gente chama eles dos arcos notáveis, né? E esses sons, eles podem ser filtrados no alfabeto pelas letras de vogais. A, E, I, O, I, U. Então de 7 caiu para 5 porque, vejam só, o Dó e o Sol, eles são muito parecidos. Dó, Sol. O Mi e o Si também. Mi e Si também são muito parecidos. O Fá e o Lá também. Fá, Lá. E o Ré, não. Só que o Ré, ele aqui, ó, ele tá coligado ao E. O A, ele tá coligado ao Fá e ao Lá. O Mi e o Si estão coligados ao Si, ao I. E o O está coligado ao Dó e o U está coligado ao Sol. Sol, Dó,
sol. Então, o que que isso quer dizer para nós, né? Que a gente coligou isso para formar uma organização na mecânica sonora desse órgão sobre esses acordes, né? Então a gente coligou o arco sonoro, a parábola sonora do dó, do ré, do mi, do fá, do sol, do lá e do si nessa nesse instrumento de letras, né? Puxa, cara, tá me atrapalhando aqui. Nesse instrumento de letras, né? E aqui, ó, a gente tem uma parábola perfeita que se forma nessa escala, né? Aqui, ó, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. E o que que isso representa? Representa um efeito nesse instrumento aqui, ó, nessa forma de instrumento. Então a gente está falando do efeito da pressão mecânica na forma de escalonar a energia. E aí a gente chama isso de potência, né? Só que aí o que que acontece, né? A potência nos faz ver ritmo ou ver associação. Então a potência nos faz ver ritmo e ver associação. E aí o que que acontece? Sempre é uma energia. Sempre. Sempre é uma energia. Uma imagem é uma imagem, uma energia é uma energia. Sempre é uma. Só que o que que diferencia ela são os contrastes. Nesse caso, a gente está falando de som, os contrastes no som são as pressões que a gente vai fazer desescalonando a potência, ou seja, desfragmentando o som em um complexo associativo de pressão. Então a gente faz um complexo de associação de pressão que a gente chama modulação na fonte de energia. E aí quando a gente faz isso, a gente fala uma área, né? A gente fala uma forma, a gente fala um som, uma energia que é receptiva. Sabe por que ela é receptiva? Porque ela está sobre o arco religioso ou registroso da pressão. E sabe o que que a gente utiliza para isso? A gente utiliza o alfabeto. A gente, né, nós organizamos os pedaços de sons nas letras, né? E aí, se você soar, você vai ver aqui, ó. A letra A, né? Letra A. Você vai soar a letra A.
A, a letra B, B, letra C, C, letra D, D, letra E, sempre elas estão variando no começo, mas elas meio que terminam semelhante. A, B, C. Na verdade, não, né? Mas o que que eu quero dizer? Eu quero dizer que existe uma coisa, né? Uma união que se desintegra para quê? Para o exercício da fertilidade, da aliança com a sabedoria. Por quê? Porque isso aqui, ó, permite marcar as coisas, permite a gente escrever em nós assinaturas do desconhecido. E aí, hoje em dia, a gente tem um monte de gente bancando o inteligente, né? Ou bancando o conhecidinho de Deus. Por quê? Porque rouba no jogo. Porque rouba no jogo. Por isso, né? Então, temos muito desses na vida aí, ó. Muito desses fica fazendo paisagem pra gente, fica, fica dando essas súmulas aí pra gente. Beleza? Então, vamos voltar. Então, se você perceber, as letras elas são pedaços desse complexo que a gente está formatando. Estamos formatando para quê? Para é, memorizar, né? Para conhecer o desconhecido e tudo. Então, a gente acabou de conhecer aqui como que como é feito, né? E tudo isso vai causar um efeito no organismo. Agora a gente chega no efeito. O efeito, ele seria para nós alguma coisa que a gente chama de inabitável, né? A gente tá falando do hábito que o organismo tem e o que não é conhecido, né? Foi o exemplo que eu falei. Se chegar alguém que você conhece aqui, ó, que você tem o hábito de escutar ela falar, você, opa, fulano chegou, fulano chegou. Se chegar alguém aqui que você não conhece, você não tem o hábito de conhecer essa pessoa, você vai ficar pensando assim, ó, uai, o que que é isso? Que som é esse? Será que é um colega de alguém? Será que é alguém? Agora, quando você reconhece, isso é o quê? É o efeito da recepção versus o defeito da recepção desses sinais nervosos. Eu não falei que o nervo ele é um camarada que comunica muito, ele fofoca muito com o sistema circulatório. Por quê? Porque ele ajuda a gerenciar, na verdade, ele gerencia a oxigenação a partir da relação muscular, né, das contrações. Então é isso, né? O efeito ele vai construir para nós, né, essas assinaturas e o reconhecimento, que é o
receptor. O receptor que é um receptor, a gente chama de receptor eleito, né? Receptor eleito ou receptor do, sei lá o que, do X efeito, né? Porque quando você instala esse receptor do X efeito, né, ou do X defeito, você converte o defeito em efeito. E você consegue até mesmo elevar esse defeito a um efeito positivo. Mas isso é uma operação do exercício, operação do exercício de amar o irmão, de amar uns aos outros, né? Ou seja, de matar o anticristo, né? De certa forma. Claro que eu estou estereotipando, estou aumentando, estou fazendo muitas conexões aqui. Vamos dar só uma olhadinha aqui, depois no próximo vídeo eu vou ampliar esses conhecimentos. Não, acho que eu vou deixar isso aqui para o próximo vídeo, porque a gente consegue aproveitar mais. Então é isso. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!